Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Gilvano e nós vamos agora para a nossa terceira aula. O tema de hoje será Introdução às Lutas, ok? Nós tivemos uma alteração no nosso conteúdo e agora nós vamos iniciar então com o conteúdo de lutas. Vamos lá. Vamos começar primeiro pelo conceito de lutas. O conceito de lutas diz que são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, na imagem aqui a gente observa o quê? Que uma disputa de estratégia em que você tem primeiramente um oponente. Então você vai ter ataques e defesas com esse oponente. Para isso você vai utilizar de algumas estratégias, que são elas: o desequilíbrio. Então você vai tentar, em algum momento, pode tentar desequilibrar o seu oponente. Vai tentar utilizar também de golpes. Esses golpes podem ser utilizando, nosso exemplo aqui, ele está usando as pernas, mas também pode ser golpes utilizando os braços, socos, mãos, imobilização. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, fosse o judô, ele teria que ter como objetivo essa imobilização do seu adversário. Ou exclusão, que ele vai tentar se livrar, ou seja, ele vai tentar se soltar de uma imobilização. Então, um conceito básico de lutas seria isso. E como que surgiu a luta? A luta é um dos esportes mais antigos da humanidade. Então, há registros de que o homem, lá no tempo dos homens da caverna, no período pré-histórico, os homens eles já faziam disputas de luta. Então, essa aqui é uma pintura rupestre do Seridó, em que aparece aqui imagens de uma disputa, né, de dois oponentes. Naquela época, os seres humanos já tinham a necessidade de ter a disputa por alguns motivos, seja ele para você ter domínio de um território, seja ele para você proteger a sua família. Então, os homens de caverna deveriam proteger a sua família, ou para matar um animal para a sua caça e a sua subsistência, ou até mesmo para se salvar de um ataque de outro animal. Então, essa estratégia de ter um oponente, de utilizar de imobilização, de usar de ataques, de socos, de golpes, já existe há muito tempo. Então, se a gente for pensar historicamente, a luta ela é um esporte bem antigo, é uma estratégia bem antiga já no período pré-histórico. Então, seguindo, vamos então para o nosso primeiro quiz. Nosso primeiro quiz é uma pergunta que: o que é luta? Tá? Então, a gente acabou de falar o que é luta, vamos testar o nosso conhecimento agora. Então, a alternativa A: são disputas em que utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de ataque e defesa. Alternativa B: brigas que utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de ataque e defesa. Alternativa C: disputas que utilizam de golpes contra o inimigo. Ou alternativa D: disputas que não utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de ataque e defesa. Então, 2 minutos para vocês pensarem nessa pergunta e a gente já volta com a resposta daqui.
Então, voltamos, vamos para a nossa resposta do nosso primeiro quiz. Então, a resposta correta é alternativa A. Quem respondeu a alternativa A acertou. E vamos entender por que, que a alternativa A é correta, né? Então, a alternativa correta diz assim, são disputas que utilizam então, de estratégias para o desenvolvimento de ataque e defesa. Tá? Então, eles não são brigas, há uma diferença entre lutas e brigas. Então, briga não tem regra, não tem estratégia, enquanto as lutas, sim. Aqui, então, na alternativa C, fala que é uma disputa de golpes contra o inimigo. Então, ele não é o seu inimigo, ele é o seu oponente. Então, na luta, a gente chama de oponente e não de inimigo. E a alternativa D também não é, porque é o oposto da alternativa A. Diz que não se utiliza de técnicas e estratégias. Muito pelo contrário, ele utiliza, sim, de técnicas e estratégias. Dando sequência, falando ainda um pouco sobre a história das lutas. Então, há registro que por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a luta já existia na Babilônia, no Egito, na Índia e na China. Então, há registro de que esses esportes estão há muito tempo, lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, já havia indícios de que essas práticas de esportes já eram praticadas nessas regiões. Dando sequência, e enquanto competição, ele foi surgir então, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, que foram os primeiros Jogos Olímpicos daquele período que aconteceu na Grécia em 776 anos antes de Cristo. E lá, nesse momento, nesse período, ele teve 3 tipos de luta, 3 tipos de disputas, que eram a luta grega, o pugilato e o pancrácio. A gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. Okay? Então, o pancrácio. O pancrácio ele é um tipo de luta praticado pelos gregos e pelos romanos. Tá? E o que era permitido nesse tipo de luta? Então, era permitido socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, cabeçadas, estrangulamentos, quedas, arremessos, agarramentos, torções, chaves, imobilizações, enfim, era permitido praticamente todos os tipos de golpes. Então, ele era praticamente uma luta livre, não tinha tantas regras do que poderia e do que não poderia. Então, todo e qualquer tipo de estratégia era utilizada para esse tipo de luta, chamada de pancrácio. E, segundo a mitologia grega, ela teve início com os heróis, né, Heráclides e Teseu, que teriam feito uma briga, uma disputa, uma batalha entre os dois. E aqui a gente tem uma escultura que representa esse período. Então, esse era o pancrácio, né? Então, o pancrácio era um tipo de luta originário da Grécia, praticado pelos gregos e pelos romanos. Dando sequência, vamos para mais um quiz. Então, a pergunta é a seguinte: quando surgiram as lutas? Pergunta fácil, a gente acabou de falar sobre elas agora. Então, alternativa A. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, a luta foi inventada na Grécia Antiga. Alternativa B. Surgiram em 776 anos antes de Cristo na Grécia Antiga. Alternativa C. Surgiram nas primeiras Olimpíadas da Antiguidade. Ou alternativa D. É uma atividade tão antiga que há vestígios de lutas no período pré-histórico. Ok? Então, um tempo para vocês pensarem nessa pergunta, achar a resposta. Não esqueçam de anotar no seu caderno. Daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Então vamos voltar com a resposta deste quiz. A resposta correta é D, né? A gente falou ali que ele é um esporte bastante antigo, que há vestígios que no período pré-histórico já eram feitas disputas lá no período do Homem da Caverna, em que ele tinha que, em algum momento, utilizar estratégias de ataque e defesa, ou para ataque ou para proteção. Então ele é um esporte bastante antigo, né? As outras opções elas já começam a aparecer com o passar do tempo, com o passar da história, em competições. Então já começam a surgir os nomes desse tipo de luta, com nomes diferentes, características para cada uma dessas lutas. Dando sequência, uma das lutas bastante antiga, também no período das primeiras Olimpíadas da Antiguidade, é a luta greco-romana, que também é uma luta que era praticada pelos gregos e pelos romanos, por isso o nome luta greco-romana. Como é que ela surgiu? Então, a luta ela começou a se difundir nesse período no continente europeu. Então, muitas práticas de luta começou a acontecer ali no século XIX na Europa. E aí, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, aí nós já não estamos mais falando do período das Olimpíadas da Antiguidade, estamos falando já no período das Olimpíadas da Era Moderna. A primeira Olimpíada da Era Moderna, ela aconteceu em 1896, na Grécia, na cidade de Atenas. E nessa primeira edição, então, a luta greco-romana era uma das lutas praticadas nesse período. Aí, voltando num dos slides, a gente viu que tinha uma terceira luta, né? Que era o pugilato. Então, pugilato era muito parecido com o que a gente tem hoje do boxe, né? Tanto que algumas lutas elas vieram da mistura de algumas dessas lutas mais antigas e foi surgindo lutas que a gente conhece até hoje, como, por exemplo, o MMA. O MMA poderia ser considerada uma luta muito parecida com o pancrácio, tá? Com algumas estratégias que a gente viu aqui, né? De soco, chute, joelhadas, quedas. Então, as lutas no período da Era Moderna elas vieram a partir das adaptações das lutas antigas. No Brasil, nós também temos algumas lutas que vieram por meio de lutas que já existiam aqui há muito tempo. Então, um exemplo que a gente pode utilizar nas lutas indígenas que é uma das lutas mais praticadas e conhecidas, que é o Uga-Uga. Então, ele é praticado pelo povo indígena, que é dos povos Bacaíri e os povos do Xingu. Essa luta é uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, que é uma competição que existe entre esses povos. Mas antes dela ser uma luta, ela também é um ritual tradicional para testar a força dos jovens índios, tá? E essa cultura, esse ritual, ela é utilizada no âmbito competitivo nesses Jogos dos Povos Indígenas. Vamos para mais um quiz, mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando a luta greco-romana surgiu em competições? Vamos para a alternativa. Alternativa A. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em Atenas, em 776 anos antes de Cristo. Alternativa B. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, em 1896. Alternativa C. Na segunda edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Paris, em 1900. Ou alternativa D. Somente em 1908, nas Olimpíadas de Londres. Tá? Então, mais um tempo para vocês pensarem e logo a gente volta com a resposta desse quiz.
Então, voltamos, vamos para a resposta do nosso quiz. Então, a resposta correta, quem colocou a alternativa B, acertou, né? Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, em 1896. Ok? Dando sequência nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre as classificações das lutas. Então, as lutas, assim como várias outras modalidades, elas são modalidades que têm a sua classificação. Ela é dividida de acordo com alguma característica que essa luta proporciona. Então, a gente vai falar um pouquinho de como ela pode ser classificada. Também vamos dar alguns exemplos de como essas lutas podem ser classificadas de acordo com aquela modalidade e a gente encerra essa aula com uma tarefa no final. Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode classificar essas lutas de acordo com essas determinadas características. Então, a gente pode classificar as lutas por uma característica que é a distância. Tá? Então, a gente pode classificar ela de acordo com a distância em que essa luta ela ocorre entre esses oponentes, entre esses dois atletas que estão disputando aquela modalidade. Então, a gente pode classificar ela, né, uma subclassificação agora dentro da classificação de distância, que ela pode ser uma luta de característica curta, ou seja, em que os oponentes eles estão próximos, muito próximos um do outro. Alguns exemplos de modalidades de lutas em que os oponentes estão muito próximos do outro, que é o judô. Então, o judô há um contato muito próximo, o tempo todo eles estão tendo estratégias em que um se aproxima do outro, então é um esporte de muito contato. O sumô também tem essas mesmas características e o jiu-jitsu também é uma característica muito forte, tá? Esse contato de aproximação. Então, esses são alguns exemplos de modalidades de luta em que são de distâncias curtas, mas nem toda modalidade é de distância curta. Então, a gente vai ver agora que tem lutas que têm característica de distância média e lutas com característica de distância longa. Então, vamos para alguns exemplos de luta com características de distância média. O karatê, o taekwondo e o muay thai. Então, são práticas, são lutas em que eles não estão tão perto, mas também não estão tão afastados. Eles precisam ter uma determinada distância, mas essa distância não pode ser tão longa assim, né? Senão aquele golpe pode não acontecer. Por exemplo, no karatê ele tem uma distância, mas em algum momento ele precisa se aproximar do seu oponente para realizar o seu golpe. E algumas lutas ela tem características longas, ou seja, o oponente ele tem uma determinada distância do seu adversário. Tá? Exemplo é a esgrima e o kendo. Então, a esgrima, que é bastante conhecida, a gente pode lembrar, né, que ele carrega como se fosse uma espadinha e que ele precisa utilizar desse equipamento contra o seu oponente, né? E o oponente também vai fazer a mesma coisa. Então, o que dá essa aproximação já não é mais o corpo, né? É esse equipamento que ele vai estar utilizando faz essa aproximação. Por isso, são lutas que na nossa classificação ela tem característica longa. Nós também podemos classificar as lutas de acordo com o tipo de golpe, em que pode ser golpes de percussão ou golpes de domínio. O que seriam golpes de percussão? Então vamos lá. O golpe de percussão ele tem como objetivo tocar o adversário com socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Um exemplo disso seria o Muay Thai, o Karatê, o Taekwondo, que a gente já citou também como exemplo de modalidades com características que são de curta ou média distância. Também temos lutas com características em que o tipo de golpe já não é mais percussão. O tipo de golpe ele é o domínio. Tá? Qual que é o objetivo? É agarrar e imobilizar o adversário com a utilização de chaves, estrangulamentos e imobilizações. Um exemplo disso é o judô e o jiu-jitsu. Então a gente percebe que lutas que na sua característica do tipo de golpe é o domínio, geralmente elas são lutas em que na sua distância ela é curta. E lutas em que tem a sua característica média são lutas que têm como característica
o tipo de golpe ser o golpe de percussão. Ok? A gente vai para a nossa atividade final, que é a seguinte. Aqui tem como se fosse uma tabela, né? Algumas linhas que vocês vão preencher esse espaço. Nós temos 2 aqui já preenchidos. O que vocês precisam preencher? Vocês vão ter um tempo para pesquisar exemplos de lutas. Algumas lutas a gente já deu exemplos aqui, mas vocês vão pesquisar mais exemplos, que é de acordo com a sua classificação. Então, lembrando que nós temos a classificação na distância, pode ser curta, média ou longa, e o tipo do golpe pode ser de percussão ou de domínio. Aqui tem 5 para cada, mas vocês não precisam preencher os 5. Tá? Preencha tudo aquilo que você conseguir. Se conseguir colocar os 5, perfeito, ótimo. Se não conseguir, coloca aqueles exemplos que você conseguir fazer na sua pesquisa. Alguma modalidade, alguma classificação que aparece aqui, pode acontecer ela aparecer aqui. Não tem problema. Por exemplo, o judô, que é o nosso exemplo já preenchido, ele pode aparecer aqui e aqui. Por quê? Porque além dele ter como característica ser uma luta de curta distância, ela também é uma luta de domínio. Tá? Então, vocês têm um tempo, pesquisem e preencham esse quadro. Daqui a pouco a gente volta, tá, com esse quadro já preenchido. Tá bem?
Voltamos e agora vamos com a resposta, né? Espero que vocês tenham conseguido completar essa tabela. Eu tenho aqui uma tabela já preenchida com alguns exemplos. Então, alguns exemplos para lutas com características de curta distância. O judô, o sumô, o jiu-jitsu, a luta greco-romana e o uka-uka. Lutas com característica de ser de média distância. Karatê, taekwondo, muay thai, capoeira e o boxe. De longa distância, a esgrima e o kendo. E agora, de acordo com o tipo de golpe desta luta. Lutas de percussão. Muay thai, karatê, taekwondo, o boxe. E de domínio, o judô e o jiu-jitsu. Percebam que lutas repetem, no exemplo, Muay Thai de média distância é uma luta de percussão, tá? Então não tem problema a gente repetir, porque ela pode ter duas características ao mesmo tempo. Geralmente elas têm essas características, né? Ela pode ser de domínio e ao mesmo tempo ser de curta distância, tá? Porque essa classificação é uma classificação diferente dessa daqui. Então, uma mesma luta ela vai ter uma característica de acordo com a distância e uma característica de acordo com o tipo de golpe, tá? Então, essa foi a nossa aula, tá? Esse foi o nosso tema de hoje. Então, foi uma introdução às lutas. O objetivo era conhecer algumas modalidades, conhecer um pouco da história da luta, conhecer características de diferentes tipos de luta e como classificá-las, tá? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.